Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Semana passada a gente falou sobre a falácia da sola escritura. Algum de vocês não estava aqui semana passada? Não vieram? Você não veio? Só você? Você também não veio? Vocês duas? Você também não veio, irmão? Vocês assistiram a aula, não? Eu postei no canal lá, vocês chegaram a assistir, não? Não? Alguém assistiu? Não? É a aula de hoje. Nossa, o catecismo deu uma engruvinhada aqui. Desengruvinhou. A catequese de hoje ela está estritamente ligada à catequese da semana passada. Então, para vocês não ficarem sem entender, eu vou fazer um resumo. Martinho Lutero, no século XVI, rompeu com a igreja, tomando o todo pela parte, né? A parte pelo todo, perdão. O que é a parte pelo todo? Essa caneta aqui está amassada aqui. Então eu falo, essa caneta está toda amassada. Não, ela tem 2 amassados, mas não está toda amassada. Uma coisa meio... Por exemplo, todo mundo que mora na favela é vagabundo. É verdade isso? Todo mundo que mora na favela é vagabundo? Na favela tem vagabundo? Tem, né? Mas todo mundo que mora lá é vagabundo? Isso é tomar a parte pelo todo. Entendeu? Todo homem é safado, todo homem é sem vergonha. Né? Qual de vocês meninas que nunca ouviram essa expressão, né? Todo homem é sem vergonha, todo homem é safado. Ah, então Jesus é safado, porque Jesus é homem, poxa. Jesus não é 100% Deus, 100% homem? Então você está falando que Jesus é safado. Então será que todo homem é safado? Né? No mínimo tem que ter uma exceção, que é nosso Senhor, né? Então quase todos, né? Isso é tomar a parte pelo todo. Lutero vivia numa sociedade na Alemanha na época, né? Uma sociedade extremamente materialista. A Alemanha era uma sociedade extremamente materialista naquela época, e ainda é até hoje. E existiam alguns homens que faziam a simonia, que era vender as coisas sagradas, né? E a partir desse pecado, né? Esse pecado grave, Lutero tomou a parte como todo e rompeu com toda a igreja. Para romper com toda a igreja, ele precisava justificar a sua autoridade. Ele não tinha autoridade nenhuma. Você só tem autoridade se a sua autoridade é lhe dada. Né? Eu sou médico. Quem me deu essa autoridade de dizer que sou médico é o Conselho de Medicina. Então, para isso de fazer faculdade. Eu sou advogado. Então, para eu ter a autoridade de dizer que sou advogado, a OAB tem que me dar uma carteirinha da OAB. Tem que fazer direito, tem que passar na prova da OAB. Certo? Então, eu não posso me autoproclamar alguma coisa. Mas é o que aconteceu. Lutero se autoproclamou, sem autoridade de ninguém. Uma autoridade usurpada. Então, meus amados, como ele rompeu com a igreja e ele não tinha nenhuma autoridade, ele pegou a Sagrada Escritura e falou assim, a Bíblia é a minha autoridade agora. Então é só a Escritura que importa como fonte de fé. Só a Escritura, só a Escritura. Tudo que não está na Bíblia não é fonte de fé, certo? Essa foi a ruptura de Lutero. E aí na aula da semana passada, eu mostrava para vocês que a própria Sagrada Escritura, ela é fruto da Sagrada Tradição e do Sagrado Magistério. O que é a Sagrada Tradição? É aquilo que Jesus falou para os apóstolos e que os apóstolos transmitiram verbalmente. Um exemplo disso, que eu dei semana passada, eu vou pegar de novo, Atos dos Apóstolos. Hoje não vou pegar tantas passagens igual eu peguei semana passada. Então, se eu fazer semana passada, né? Pra lá e pra cá. Vou pegar só o Atos 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Versículo 35. Atos 20, 35. Então aqui no Atos 20, 35, a gente percebe que a Escritura, a Sagrada Escritura não resume tudo. Não resume tudo. Atos 20, 35. Em tudo vos tenho mostrado que assim, trabalhando, convém acudir os fracos e lembrar-se das palavras do Senhor Jesus. Porquanto ele mesmo disse, é a maior a felicidade dar que receber. O Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas. Lucas não foi apóstolo, Lucas era discípulo dos apóstolos. Então Lucas ouviu essa palavra. Alguém falou para Lucas que Jesus tinha dito que era a maior alegria dar que receber. Onde que está isso nos evangelhos? Não está, nem no evangelho de Lucas. Esse mesmo Lucas é autor do evangelho. Então isso veio, como que Lucas ficou sabendo disso? Se não estava escrito? Pela tradição.
pela palavra pregada, entendeu? Pela palavra pregada, chegou a Lucas que Jesus havia dito que é a maior alegria dar que receber, certo? Os apóstolos são 12. Desses 12, um morreu, suicidou-se, que é Judas, né? Traiu e suicidou-se. Aí Matias ficou no lugar, restaurou o número de 12. Depois ainda veio São Paulo, ainda ficou 13, né? São Paulo foi o último apóstolo aí. A gente diz São Paulo apóstolo porque, apesar de não ter seguido Jesus, a vida dele foi realmente apostólica, né? Desses apóstolos, contando São Paulo, com Matias e tudo mais, quantos escreveram evangelhos? 2. É João e Mateus. E os outros não escreveram nada. Por quê? Porque Jesus disse em Marcos capítulo 13, versículo 13: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus nos manda transmitir de maneira verbal, na tradição, pregai o evangelho. E o próprio apóstolo escreveu, um dos dois, foi João e Mateus, apóstolos. O evangelho de João, falei para você que não ia pegar muito, mas é que eu não resisto. João 20. No evangelho de João, capítulo 20, João diz assim, encerrando o evangelho dele, pegar o 20 ou 21? Posso pegar 2? Pegar 2, então. 20, versículo 30. João diz assim, fez Jesus na presença dos seus discípulos ainda muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. O próprio João diz que muita coisa que Jesus fez não está escrito aqui. Então é só a escritura? Você entendeu que é uma falácia? O que é a falácia? A falácia é uma mentira que parece verdade. É uma mentira que parece verdade. É uma falácia. Então, se o próprio João diz aqui no evangelho dele, capítulo 20, versículo 30, que Jesus fez muitas outras coisas que não estão escritas nesse livro, e ele vai repetir isso. João repete isso no capítulo 21, versículo 25. João diz no próximo capítulo, versículo 25, Jesus fez ainda muitas outras coisas, se forem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que delas se deveriam escrever. Certo? Então é um apóstolo dizendo que tudo que Jesus fez não está na Sagrada Escritura. Que tudo que Jesus ensinou não está na Sagrada Escritura. Depois a gente vai ver no Atos, como a gente viu, São Lucas fazendo uma referência de uma coisa que Jesus havia dito que não está no Evangelho. Assim a gente percebe que a sola Escritura não pode ser verdade. Primeiro, porque Jesus nunca mandou escrever livro nenhum. Jesus mandou pregar, falar, tradição. Jesus não mandou escrever. Então a sola Escritura por aí só já se desfazeria. Segundo ponto que a sola Escritura não pode existir, não pode prevalecer, não pode ser verdade, é que no próprio Evangelho de João ele escreve que o que Jesus ensinou e Jesus fez não se encerra nas Escrituras. Certo? E outro ponto, o maior de todos, é que a Escritura é filha do magistério da tradição. Como assim a Escritura é filha do magistério da tradição? Quem escreveu o Novo Testamento? Foram os bispos da igreja. É porque Paulo era bispo, Pedro era o primeiro papa, João era bispo, Mateus era bispo. Quem escreveu o Novo Testamento foram os bispos da igreja. Quem discerniu em concílio de Trento, quais eram os livros canônicos e quais eram os livros deuterocanônicos? Ou seja, quem que definiu que a Sagrada Escritura tinha esses livros? A igreja. Depois de 300 anos. Então, durante 300 anos não tinha Escritura. Então, durante 300 anos, se não tinha Escritura, não tinha fé? Se a fé só vem da Escritura, então não tinha fé. Como que a fé sobreviveu 300 anos sem Escritura? Pela tradição. Então, a Escritura é filha da tradição. Não a tradição é filha da Escritura. A tradição e o magistério são os pais da Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura é filha da Sagrada Tradição e do Sagrado Magistério. Entenderam? O que é o magistério? É o colégio dos apóstolos e dos bispos, desde Pedro até Leão, 14. Isso é o Sagrado Magistério. Tudo que os papas, os bispos, os santos padres ensinaram, desde Pedro, Tiago e João, dos 12 apóstolos, até Leão 14. Isso é o Sagrado Magistério. Então, o magistério, durante 300 anos, guardou os ensinamentos de Jesus. Durante 300 anos, o magistério guardou os ensinamentos de Jesus e depois de 300 anos, o magistério pegou tudo que tinha sido escrito e falou, isso aqui é canônico, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não é canônico, isso não foi inspirado pelo Espírito Santo, isso aqui foi inspirado pelo Espírito Santo. O magistério deu autoridade para a Bíblia e o magistério disse, aqui é a palavra de Deus, isso aqui foi Deus que falou. Agora, o Lutero vai falar que a igreja
não tem autoridade. A Bíblia tem autoridade. Mas quem deu autoridade para a Bíblia foi a igreja. Você entendeu a falácia? Então, meus amados, a sola escritura de Lutero é uma falácia. Então, toda vez que alguém fala assim para você, beleza. Dia 2 de novembro é dia de quê, gente? Finados. O que é que a gente faz dia de finados? Reza pelos mortos, né? Que mortos? Estão no purgatório. Onde que está o purgatório na Bíblia? Aí o protestante fala para você, mas dia de finados? Onde que tá o purgatório na Bíblia? Tem purgatório na Bíblia? Onde que está? Macabeus, Judas Macabeu vai em guerra contra Alexandre o Grande, né? Os gregos, que tinham dominado Israel, tinham proibido Israel de viver a sua religião. E aí os judeus fazem uma guerra santa, comandados por Judas Macabeu, e guerreiam e destroem conseguem libertar os Israel do domínio dos gregos. Só que uns judeus morrem nessa batalha. E aí, examinando as vestes desses judeus que estavam mortos, o que eles acham? Ídolos. Fala, eles morreram por Deus, morreram combatendo por Deus, mas morreram ainda com algum pecado. Então a gente tem que rezar, fazer orações, mandar uma coleta para Jerusalém, fazer sacrifícios, para que Deus os purifique desse pecado. Deus os purifique desse pecado. Que eles então estão no lugar de purificação para que Deus os purifique. Já era uma doutrina dos judeus. Lugar de purificação. Como é que a gente fala isso, lugar de purificação? Lugar de oração, oratório. Lugar de lavar, lavatório. Lugar de sarar, sanatório. Quando você está com um problema de intestino, você tem que limpar seu intestino para fazer um exame. Você toma o quê? Purgante, né? Purgante. Purgar significa limpar. Lugar de limpar, lugar de purificar. Purgatório. Então, está na Bíblia? Da protestante não, porque eles não têm Macabeus, né? Mas está na Bíblia. Entendeu? Então, meus amados, muitas coisas, muitos questionamentos que os protestantes vão fazer para vocês, dizendo isso não está na Bíblia, ou a Bíblia diz isso, ou diz aquilo, como, por exemplo, a Bíblia diz que não pode ter imagens religiosas. Aí você fala, tá bom, a Bíblia falou que não pode ter imagens religiosas. Ele pega lá o Salmo e mostra lá assim, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve e tal. Esse Salmo faz referência aos ídolos dos pagãos. A proibição de ter imagens religiosas é uma proibição às imagens idolátricas que eram feitas para cultuar falsos deuses, não para qualquer imagem religiosa. Mas a Bíblia fala que não pode ter imagens de ídolos. Mas o próprio livro dos Reis vai mostrar que quando Salomão fez o primeiro templo dedicado ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o primeiro templo, a primeira igreja feita para Deus, tinha imagem de querubim para tudo quanto é lado, tinha imagem do mar de bronze, tinha imagem de bois, e Deus se agradou tanto do templo de Salomão que enviou a sua glória, e a glória de Deus encheu o templo de Salomão com a fumaça que representava a glória de Deus. E Deus disse a Salomão, meu nome sempre estará sobre este lugar. E tinha um monte de imagem. Quando o povo de Israel foi mordido por serpentes no Egito, Deus mandou Moisés fazer uma imagem de uma serpente de bronze. Quem olhasse para aquela imagem de serpente de bronze levantada numa haste seria curado. Isso é uma prefiguração de Jesus, que esse depois seria levantado na cruz para nos purificar dos pecados. Mas Deus manda fazer uma imagem. Entendeu? Então o problema não é fazer imagens, estátuas. O problema é falar, essa estátua é o meu Deus, estou adorando essa estátua. Eu não adoro o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Eu adoro a Será, Astarote, Baal, os falsos deuses. Entendeu? Então uma falácia, uma outra falácia, uma mentira que parece verdade. Entendeu? Então, semana passada a gente falou sobre isso. Nossa, foi 32 minutos. Já se passaram 32 minutos. Temos pouco tempo agora. Semana passada a gente falou sobre isso. Eu resumi agora nesses breves 32 minutos. E hoje eu quero falar sobre a Sagrada Tradição. Você tá vendo esse tripé aqui? Ele tem 3 perninhas, né? Para segurar o celular. Se tirar uma perninha, o que acontece com esse tripé? Vai cair. E vai quebrar o celular. Não que valha muita coisa esse Motorola antigo, mas é o que eu tenho, né? Estou usando. Então não gostaria que ele quebrasse. Então não dá para tirar uma perninha, né? E se tirar 2 perninhas? Aí que ele não vai parar em pé nunca, né? O que o Lutero fez foi tirar 2 perninhas.
Por quê? Porque a nossa doutrina, a nossa igreja, ela se baseia em 3 perninhas: Sagrada Tradição, Sagrada Escritura e Sagrado Magistério. A fé católica, ela é baseada nessas 3 colunas, esses 3 sustentáculos: Sagrada Tradição, Sagrada Escritura e Sagrado Magistério. A nossa fé está na Palavra de Deus, na Bíblia? A nossa fé está na Bíblia. A nossa fé está na tradição e a nossa fé está no magistério. E se completam, se complementam. Então, eu preciso entender a Sagrada Tradição. Como que eu entendo a Sagrada Tradição? Por exemplo, o purgatório. Dia 2 de novembro vamos rezar pelo purgatório. O que é o purgatório? Como é o purgatório? Onde é o purgatório? Quem vai para o purgatório? Como que sai do purgatório? Por quanto tempo fica no purgatório? Posso ter várias dúvidas sobre o purgatório. Aí a Sagrada Escritura me mostra o purgatório em Macabeus e me mostra o purgatório também numa palavra de Jesus. Quando Jesus diz há certos tipos de pecados que não são perdoados nem nesse mundo, nem no mundo vindouro. Jesus estava falando do pecado contra o Espírito Santo, que não é perdoado nem nesse mundo, nem no mundo vindouro. Assim, Jesus nos dá a entender que existem alguns pecados que são perdoados no mundo vindouro. Se Jesus está dizendo que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão nem aqui nem depois, ele quer dizer que algum pecado tem perdão depois. Vocês entenderam? Então, se eu morro na amizade com Deus, buscando a amizade com Deus, mas ainda sou guloso, a gula é um pecado. Hebreus 12, 14 vai dizer que sem a santidade ninguém verá Deus. Deus é luz, nele não há treva alguma, vai dizer a primeira carta de João. Então, para eu entrar no céu, eu tenho que ser 100% santo, totalmente santo. Quem não for 100% santo não pode entrar no céu. Para onde que eu vou então? Vou para o inferno? Mas eu sou amigo de Deus. Busquei a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus toda a minha vida. Não consegui por causa da minha fraqueza, mas tentei, não foi por ser vergonhice, foi por causa de fraqueza. Vi uma goiabada com doce, com queijo, não resistia, comia demais e era guloso. Não podia ver uma goiabadinha com queijo que estourava e morri nesse pecado de gula. Para onde eu vou? Aqueles que morrem na amizade com Deus, mas sem pecados mortais, vão para um lugar de purificação. Nesse lugar de purificação sofrem a saudade de Deus. E esse sofrimento, esse desejo do céu os purifica para que eles possam entrar no céu. Esse é o purgatório. Do purgatório só tem uma porta de saída, que é a vida eterna. Só vai para o céu. Quem está no purgatório já está salvo. Está se purificando para entrar no céu. Certo? Então Jesus disse, existem pecados que não são perdoados nem nesse mundo nem no vindouro. E assim Jesus nos mostra a doutrina do purgatório. Mas como é que eu consigo entender isso pela Sagrada Escritura? Que isso está falando do purgatório? Pelo Sagrado Magistério, pelos Santos Padres, Santo Agostinho de Hipona, Santo Irineu de Leão. Entendeu? Os Santos Padres São Crisóstomo, São João Crisóstomo, São Clemente de Alexandria. Os Santos Padres, a patrística, nos faz entender e decifrar, compreender a Sagrada Escritura. Então, meus amados, a Sagrada Escritura, que veio para nós pela tradição, nos é explicada pelo Sagrado Magistério. Você vê que os 3 pezinhos seguram o celular? São os 3 pezinhos juntos. A Sagrada Tradição nos deu a Sagrada Escritura. E a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura são explicadas pelo Sagrado Magistério. Então, o Papa não pode chegar hoje e falar alguma coisa que não tenha nenhuma ligação com o Sagrado Magistério e com a Sagrada Escritura. Tipo assim, o Papa chega e fala assim, por exemplo, gente, eu como Papa Leão XIV defino como dogma de fé que quem comer repolho com couve está perdoado os pecados. Puxa, Papa, mas beleza, o senhor é o Papa, né? O senhor é o Sagrado Magistério, mas onde que está isso na tradição e na Escritura? Entendeu? O Papa chega e fala assim, eu defino como dogma de fé a Assunção de Nossa Senhora aos céus. Isso está onde? Está na Sagrada Tradição. Sempre se creu na Assunção de Nossa Senhora pela Sagrada Tradição. Então o Papa define como dogma. Entendeu? Ele não pode inventar uma coisa que não esteja ou na tradição, ou na Escritura, ou nas duas. Então o magistério, ele é o nosso professor. Por isso o nome de magistério. Magistério não vem de magíster, de mestre, né? De professor. Quem estuda para ser professor faz magistério, né? Quanto tempo você tem de magistério? Eu tenho 50 anos que eu dou aula, 50 anos de magistério. Então, magistério é ser professor, é ensinar. Então, o Sagrado Magistério ensina aquilo que nos dá a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição, certo?
Já se passaram mais 5 minutos. Sagrada tradição, povo de Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Quem é bom de Bíblia aí, ó. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Timóteo, de procurar na Bíblia. É que você vai acostumando, né? Por exemplo, ó, Tessalonicenses, se você vai abrir ali o Novo Testamento, você já vai, depois dos 4 evangelhos, já vai no Atos dos Apóstolos. Depois do Atos dos Apóstolos, aí você passou Atos, você vai pegar Gálatas, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Tessalonicenses. Então tá quase chegando no fim da Bíblia. Ó, aqui ó. Quase. Achou? 2 Tessalonicenses, segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Acharam aí? Amém ou misericórdia? Misericórdia. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Vamos falar de Sagrada Tradição agora. Achou? Na Bíblia da Ave Maria, na minha aqui, 1937. Deve estar mais ou menos por aí. Achou? A minha é 2000. Bem mais que a minha. A minha é 1937. Amém? 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 15. São Paulo diz assim, ó. Assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservai os ensinamentos que de nós aprendestes, seja por palavras, seja por carta nossa. O que São Paulo está falando aqui? Sagrada Tradição e Sagrada Escritura. Vocês têm que conservar aquilo que vocês aprenderam de nós. Como que vocês aprenderam de nós? Sagrada Tradição e Sagrada Escritura. Seja por ensinamento, por carta nossa. Quem está falando? São Paulo. São Paulo é o quê? Bispo. Ele é Sagrado Magistério. Aqui está a Igreja Católica nesse versículo. Sagrada Tradição, Sagrado Magistério e Sagrada Escritura num versículo só. Tá vendo? Assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservai os ensinamentos, Sagrada Tradição, que de nós aprendestes, seja por palavras, Sagrada Tradição, e seja por carta, Sagrada Escritura. Aprendeste de nós, o Sagrado Magistério. Então, meus irmãos, Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 84. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 84. Alguém tem um catecismo aí, não? Não? Anota aí, então, depois para vocês pesquisarem. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 84. O catecismo diz assim, ó. A interpretação do depósito da fé. O depósito da fé confiado à totalidade da Igreja. E aí vai dizer o parágrafo 84. O patrimônio sagrado da fé, Depositum Fidei, contido na Sagrada Tradição e na Sagrada Escritura. Então, onde que está a nossa fé? Depósito da fé, Sagrada Tradição e Sagrada Escritura. E esse depósito é ensinado pelo Sagrado Magistério. O patrimônio sagrado da fé, contido na Sagrada Tradição e na Sagrada Escritura, foi confiado pelos apóstolos à totalidade da Igreja. Apegando-se firmemente a ele, o povo santo todo, unido a seus pastores, magistério, unido ao Sagrado Magistério, persevere continuamente na doutrina dos apóstolos e na comunhão, na fração do pão e nas orações, de modo que, na conservação do exercício e na profissão de fé transmitida, se crie singular unidade do Espírito entre os bispos e os fiéis. Então o catecismo está falando, está dando uma ordem para a gente. Gente, a nossa fé, ela tem 3 pilares: Escritura, Magistério e Tradição, certo? A tradição é um bastão. Sabe aquela corrida de aqueles atletas que corre e passa o bastão assim, o outro pega e sai correndo? Isso é a Sagrada Tradição. Jesus pegou o bastão e deu para Pedro. Pedro correu e entregou o bastão para São Marcos. São Marcos era discípulo de São Pedro. São Marcos correu e entregou o bastão para outro, que entregou o bastão para outro e assim por diante. Jesus entregou o bastão para São João Evangelista. São João Evangelista entregou o bastão para São João Crisóstomo. São João Crisóstomo era discípulo de São João Evangelista. São João Crisóstomo entregou o bastão para Santo Irineu de Leão. E o bastão foi chegando até nós hoje. Isso é a Sagrada Tradição. Aquilo que os apóstolos receberam da boca de Jesus, eles nos transmitem por meio da pregação. Então,
Mas por que Jesus fez isso, cara? Por que Jesus deu a Sagrada Tradição? Por que não era muito mais fácil ele escrever tudo, deixar escrito? Hoje, no século XXI, seria mais fácil ele mandar um WhatsApp, né? Mas naquela época, não tinha imprensa. Gutenberg foi inventar a imprensa 1400 e poucos anos depois de Jesus. Era fácil escrever naquela época? Não era fácil. A imprensa surgiu, para você ter um livro assim, ó, a Bíblia, demorou 1400 anos. E naquela época, os monges copistas copiavam a Sagrada Escritura. Então, se você quisesse ter uma Bíblia na sua casa, você ia ter que ter uma verdadeira Bíblia. O que significa Bíblia? Coleção de livros, uma biblioteca. Então você tem que ter um rolo de Macabeus, um rolo de 2 Macabeus, um rolo de Crônicas, um rolo de 2 Crônicas, um rolo do 1º Reis, um rolo de 2 Reis, um rolo de Samuel, um rolo de 2 Samuel, um rolo... Imagina o tamanho disso. São 72 livros, 72 rolos. Então, meus amados, era impossível instituir na época de Jesus na igreja uma religião do livro, porque não tinha como ter livros. Obrigatoriamente, pela natureza das coisas, era necessária a Sagrada Tradição. Então, se você nega a Sagrada Tradição, você nega tudo que Jesus ensinou. Porque até Lutero, em 1500, Lutero viveu próximo de Gutenberg, próximo da invenção da imprensa. Era impossível ter uma religião sem Sagrada Tradição, certo? Gente, aqui no Brasil, menos de 100 anos atrás, no Brasil, a gente está em 2025, se você voltar para 1925, e olha estatisticamente, quantos analfabetos tinha no Brasil em 1925? Pouca gente sabia ler, cara. As pessoas começaram a frequentar a escola no final da década de 50. Começaram a ir para a escola na década de 50. Antes da década de 50, as pessoas eram quase, na sua totalidade, analfabetos. Só os filhos dos ricos estudavam, né? Graças ao bendito Marquês de Pombal, que expulsou do Brasil os jesuítas e mergulhou o Brasil numa ignorância completa, né? Por questões de maçonaria, expulsou os jesuítas do Brasil, e os jesuítas que ministravam a educação para o povo ficou sem educação, literalmente sem educação, né? Até 1950. Ainda estamos meio sem educação ainda, né? Ainda estamos. Então, meus amados, se no Brasil, há 100 anos atrás, era todo mundo, a maioria analfabeto, só a elite era alfabetizada, imagina há 2000 anos atrás. Imagina há 2000 anos atrás. Quem sabia ler, na época de Jesus, escrever, era a nata da sociedade. Como é que eles eram chamados? Os escribas. E os mestres da lei. Era quem sabia ler e escrever. E quando Jesus pregava, eles ficavam admirados, de boca aberta, e falavam assim, de onde ele vem essa sabedoria? Sendo que sabemos que ele não é homem de letras. O que eles quiseram dizer isso? Esse rapazinho aí, filho do carpinteiro, deve ser analfabeto. Como é que ele sabe essas coisas? Entendeu? E aí Jesus chamou Pedro, pescadorzão, chucro. Fala assim, Pedro, ó, senta aí, vamos escrever um livro. Não dava, cara. Não dava. A carta de Pedro, a Sagrada Tradição vai dizer que ela foi escrita por Marcos, que era discípulo de Pedro. E o Evangelho de Marcos tem diversos hebraísmos que eram próprios do jeito de Pedro falar. Então Marcos escreveu o Evangelho dele ouvindo a pregação de Pedro. Então, quando Marcos escreve no Evangelho dele, Jesus tomou a mão da menina e disse, Talitá cum. Por que Marcos escreveu isso, cara? Por quê? Porque Pedro pregava em Roma. Pedro pregava em aramaico e Marcos traduzia para latim. Então Marcos ficou gravada a pregação de Pedro falando Talitá cum, falando em hebraico, e ele traduzia isso para latim. Então Marcos falava, Jesus tomou a mão da menina e disse Talitá cum. Aí ele, menina, levanta-te. E ele escreveu do jeito que ele ouvia. Está cheio de hebraísmo o Evangelho de Marcos, porque Pedro era analfabeto. Então, a primeira carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, foi ditada por Pedro para Marcos. Marcos escreveu. Como que Jesus ia fundar uma igreja de livro com analfabetos? Sabe quem sabe escrever? Só Mateus. O resto,
analfabeto. E aí? É impossível. Então, pela natureza das coisas, a igreja precisava ter a tradição. Esse é o primeiro ponto natural. O segundo ponto natural da Sagrada Tradição é o jeito que a gente aprende. A gente aprende pela tradição, a gente não aprende pelas letras. Você pode até aprender pelas letras, mas isso requer um sofrimento. Você precisa sofrer para aprender pelas letras. Pela tradição você aprende sem sofrer. Quer um exemplo? Quem já tentou aprender inglês aí? Vocês já tentaram aprender inglês? Não? Já estudaram inglês na escola, né? Verbo to be, né? The book, né? The book is on the table. Olha só o que você falou. Verbo to be. Então você começa a estudar inglês na escola pela gramática. A gramática do inglês, certo? E aí você precisa aprender quais são os verbos, como que você vai empregar esses verbos, como que esses verbos vão ser usados nas frases. Esse não é um método natural. Sabe qual é uma das línguas mais difíceis que existe no mundo? Português. Você aprendeu português como? Pela Sagrada Tradição, ouvindo. Esse é o método natural de aprendizagem. Deus fez assim. A gente aprende pela tradição. Meu pai não chegou quando eu era bebê e falou assim: senta aí, bebê. Presta atenção. Cala a boca, fica quieto, para de chorar. Isso aqui é maçã. É um ditom, não sei o quê. E começa a explicar. É um substantivo concreto. Não, ele só falava. Ele falava, eu percebi que aquilo era maçã e aprendi que aquilo era maçã. Esse é o método natural. Então a gente aprende pela tradição. Meu sobrinho foi pro Canadá. Meu irmão foi pro Canadá, levou os filhos, né? Moram no Canadá hoje. Meu sobrinho chegou lá no Canadá, não conseguia brincar com os meninos porque ele não sabia falar inglês. Ele tinha 8 anos, não sabia falar inglês. Passou 6 meses, ele falava inglês fluentemente. 6 meses. Não sentou em nenhum banco de escola para aprender inglês. Ele aprendeu brincando com os meninos na praça. Queria brincar, os meninos falavam inglês, ele ia lá e se virava e conseguia entender o que os meninos estavam falando. Isso aqui é o balanço, ele mostrava o balanço, isso aqui é grama, cachorro e dog, não sei o que, e aprendeu. Hoje ele fala inglês perfeitamente. Como? Ele aprendeu inglês em 6 meses. Se a gente estudou inglês 10 anos, não aprende. Pelo método natural. Porque ele ouviu, associou, aprendeu. Ele ouviu. A fé vem pelo ouvido, vai dizer São Paulo. A fé provém da pregação. Então, meus amados, Jesus instituiu a Sagrada Tradição porque a Sagrada Tradição, Jesus sabia que isso selava no coração do homem. E aquele selo ia durar no coração do homem por milênios. Por milênios. Aquele talitacum que Pedro pregava e Marcos ouvia, selou tão forte no coração de Marcos, que Marcos, quando foi escrever, escreveu do jeito que ele ouviu da boca de Pedro, em hebraico. Talitacum, menina, levante-se, ficou selado. Então, é o natural. Jesus é o engenheiro que fez essa máquina chamada homem. E sendo ele o engenheiro que fez essa máquina chamada ser humano, ele sabe como é que funciona essa máquina, porque ele que projetou. Ele projetou essa máquina para aprender pelo ouvido. Aprender ouvindo. E aí, ele transmitiu a sua fé, a sua doutrina, a sua revelação, para que nós aprendêssemos pelo ouvido, pela Sagrada Tradição. Vocês já perceberam como que é difícil, às vezes, decorar um texto? Difícil, né? Você fica lendo aqui, se eu falar para você, ó, lê essa página aqui e decora. Quanto tempo você vai demorar para decorar esse parágrafo? Né? Mas como que é fácil decorar uma música, né? Você ouve uma música, você decora. Você lembra de música lá da sua infância que você ouvia quando você era criança, você lembra a letra da música. Como é que você não esquece? Porque vem pelo ouvido. Você ouviu. Você associou coisas boas àquela música. Aquela música te trouxe uma emoção. Você gravou. Não esquece mais. Por isso, meus irmãos, Deus instituiu a Sagrada Tradição. Deus quis a Sagrada Tradição. Certo? Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 75. Você tem 10 minutos só. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 75. Olha o que vai dizer o Catecismo. Cristo Senhor, no qual se cumpre toda a revelação do sumo Deus,
ordenou aos apóstolos que anunciassem a todos o evangelho, o qual, antes prometido pelos profetas, ele próprio cumpriu e promulgou por sua palavra, como fonte de toda verdade, salvífica e toda regra moral. Qual que é a fonte de toda verdade? A palavra de Jesus, aquilo que Jesus disse, aquilo que Jesus pregou. Quantos livros Jesus escreveu? Nenhum, né? Jesus não escreveu nenhum livro. Então, o que ele pregou é a fonte de salvação. A transmissão do evangelho, segundo a ordem do Senhor, fez-se de duas maneiras. Jesus ordenou que de duas formas o evangelho fosse transmitido. Primeira maneira, oralmente, pela pregação, pela tradição. Oralmente, pelos apóstolos que na pregação oral, por exemplos e ações, transmitiam aquelas coisas que ou receberam das palavras da convivência e das obras de Cristo, ou aprenderam das sugestões do Espírito Santo. Olha que interessante, das sugestões do Espírito Santo. Depois do Atos dos Apóstolos, depois de Pentecostes, em Atos dos Apóstolos capítulo 2, os apóstolos ainda aprenderam muitas coisas do Espírito Santo. O próprio Jesus disse: recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em toda Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins do mundo. Então o próprio Jesus disse, quando os apóstolos perguntaram para ele: Senhor, é agora que você vai restaurar o reino de Israel? Jesus disse: isso não compete a vós, saber os tempos e os momentos de Deus, mas virá sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas. Testemunha, pregação, palavra, a tradição. Por escrito, como também por aqueles apóstolos e varões apostólicos que, sob inspiração do mesmo Espírito Santo, puseram por escrito a mensagem da salvação. Então, o que o catecismo está dizendo aqui? A fé nos é transmitida pela palavra e pela escritura, pela tradição, pela Sagrada Escritura. Para que o Evangelho sempre se conservasse inalterado e vivo na igreja, os apóstolos deixaram como sucessores os bispos, e eles transmitindo seu próprio encargo de magistério. Sagrado magistério. Fechou? Sagrada Escritura, Sagrada Tradição, Sagrado Magistério. Queridos, a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição é uma âncora. A Escritura é como se fosse um barco, em cima desse barco está o magistério. E a âncora desse barco é a tradição. Para não deixar esse barco se romper contra as pedras, contra as correntezas, afundar e etc. A âncora é a tradição. O que Lutero fez? Ele cortou a âncora e a Escritura viajou. Sem a âncora da tradição, sem estar ancorada em Jesus, que é a tradição. E aí, quantas interpretações da Bíblia tem hoje? Quantas igrejas evangélicas tem hoje? Quantas igrejas protestantes tem hoje? Eu fundo uma igreja protestante, brigo com outro pastor e fundo uma outra igreja com uma outra doutrina com a minha cabeça, porque eu falo a Escritura é de livre interpretação, não é isso que eles falam? A Escritura é de livre interpretação. Significa, não tem que estar preso, ancorado na tradição e no magistério. Eu interpreto como eu quiser. Eu não sei se vocês lembram de um pastor que passou na televisão um tempo atrás, talvez vocês tenham visto isso. Esse pastor tinha pegado a mulher do outro cara da igreja. Vocês lembram disso? E aí, o repórter foi fazer a pergunta: por que você pegou a mulher do seu fiel? Está na Bíblia. Está na Bíblia? Está na Bíblia, livro de Oséias. Está lá. Como é que está escrito na Bíblia de Oséias? Toma uma mulher adúltera. E ele pegou e falou assim: toma a mulher e adultera. Aí o repórter falou assim: não, mas tem um acento, toma a mulher adúltera. Recebe de novo a mulher que foi adulterada, que é a sua esposa que te traiu, para você receber de novo. No caso, Oséias recebendo a mulher que tinha traído ele, representava a Deus que recebia de novo Israel que tinha adulterado. E o pastor falou assim: não, está falando aqui para tomar a mulher e adulterar, então eu adulterei. Está na Bíblia. Então, mas é livre interpretação, a interpretação dele. Ele não tem tradição, não tem magistério. Isso aí vai ser na aula de Sagrada Escritura. Mas eu vou te dar um spoiler. A gente vai fazer uma aula sobre a Sagrada Tradição, sobre o Sagrado Magistério e sobre a Sagrada Escritura.
quando Alexandre o Grande, acho que faz tempo, hein, cara? Tem que voltar lá no Alexandre o Grande. O Alexandre o Grande ele era o imperador do mundo inteiro da sua época. Antes do Império Romano, o Império Grego dominou o mundo, até nessa época dos Macabeus. O Alexandre o Grande falou assim: eu vou fazer para mim uma cidade, eu vou chamar essa cidade com o meu nome, Alexandria. E ele fez Alexandria. Eu vou colocar aqui a maior biblioteca do mundo. Ele colocou, porque eu acabei de falar para vocês que não existia imprensa, né? Só tinha livros quem era muito rico. E ele falou assim: para mostrar o meu poder, eu vou ter uma grande biblioteca. Colocou lá vários livros. Falou assim: agora eu quero a Bíblia dos judeus, a Torá, né? O Velho Testamento dos judeus, que era na biblioteca. Então ele chamou 70 rabinos para escrever para ele em grego a Bíblia dos judeus. Esses 70 rabinos escreveram a Bíblia dos judeus chamada Septuaginta, que ficou na biblioteca de Alexandre. Essa Septuaginta, ela se divulgou no mundo judaico também, porque Alexandre era o dono do mundo na época. Era como se fosse os Estados Unidos hoje, né? Estados Unidos lança um filme lá, todo mundo assiste, né? Então essa Septuaginta, que era a Bíblia dos judeus em grego, viajou o mundo inteiro. E ficou muito divulgado, isso antes de Jesus. Quando Jesus pregou o Evangelho, essa tradução dos 70, a Septuaginta, era a que era usada em voga. E aí os apóstolos pregavam usando como base textos da Septuaginta, certo? Depois da queda de Jerusalém, da destruição do templo de Salomão, 70 anos depois de Jesus, os judeus sofrendo muito com os povos pagãos, para se protegerem, os judeus falaram assim: vamos adotar como livros sagrados somente os livros que foram escritos em hebraico e na Terra Santa, em Israel. Livro que foi escrito no exterior não é sagrado. Livro que foi escrito em outra língua não é sagrado. Tobias foi escrito no exílio, não é sagrado. Eles tiraram da Septuaginta. Eclesiastes foi escrito em grego, não é sagrado, e eles tiraram alguns livros, entendeu? Então essa outra tradução, uma tradução rabínica, que tem critérios não teológicos, mas critérios nacionalistas, de um povo que queria se proteger, e proteger a sua cultura. E aí, depois de 1430 anos disso, Lutero fala assim: eu vou pegar como a Bíblia dos judeus, não a Septuaginta. E aí ele excluiu os livros que não estavam na Septuaginta e adotou como a Bíblia dos judeus. Entendeu? Por isso que a Bíblia dos Evangelhos tem menos livros. Mas a Bíblia que os apóstolos usavam e que Jesus usava, era a Septuaginta, é a nossa Bíblia. Que a igreja usou, que Lutero aprendeu, que Lutero estudou. Lutero foi sacerdote agostiniano. Então o que Lutero estudou é essa Bíblia aqui. Ele fala que Lutero tentou tirar Tiago, chamou também de carga de página. Então, com relação ao Novo Testamento, tinha muitos livros que incomodavam, só que ele não tinha critérios para falar, né? Então, assim, ele tirou esses livros baseado naquilo que os judeus haviam falado depois da destruição do templo de Jerusalém. Mas se eu for tirar um Apocalipse, eu vou me basear no quê? O autor do Apocalipse é o mesmo do Evangelho de João, e se eu tirar o Apocalipse, eu tenho que tirar João, e aí começa a ficar, as pessoas vão questionar, entendeu? Então, para falar assim, não fui eu que tirei, foram os judeus que tiraram. Só estou assumindo para mim como Bíblia sagrada aquilo que os judeus falavam, entendeu? E foi o que o Lutero fez. Mas aí a gente precisa de critérios teológicos, certo? Quais foram os critérios que os judeus usaram para tirar Macabeus, primeiro e segundo Macabeus, Esther, Tobias? Qual foi o critério que eles usaram? Foram critérios teológicos? Não, foram critérios nacionalistas. Entendeu? Foram critérios de proteção da sua cultura. Esse livro foi escrito em grego. Grego não presta. Então tira. Entendeu? Aí se você usar esses critérios para o Novo Testamento, você vai tirar um monte de livro. Porque no Novo Testamento tem um monte que foi escrito em grego. Inclusive o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Mateus. Então Lutero tinha que tirar os livros que foram escritos em grego. Apocalipse, Mateus. E os livros que não foram escritos em Israel. Aí vai todo o Novo Testamento. Porque Marcos escreveu o evangelho dele em Roma. Paulo escreveu os evangelhos dele tudo em viagem. O evangelho, as cartas dele todas em viagem. Nenhuma em Israel. Entendeu? Então você perde todo o Novo Testamento.
Então você vê assim, como tem a falácia da sola escritura, essa divisão da Bíblia evangélica para a Bíblia católica, os critérios que o Lutero usou para estabelecer a Bíblia evangélica, ele deveria excluir o Novo Testamento quase todo. João 19, mulher exei teu filho, filho exei tua mãe. João 19, 25, tem essa passagem. O Novo Testamento é igual. Então tem lá João 6,48, eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram, eu sou bom vivo descido do céu. Tem João 19, 25, eis aí a tua mãe, mãe és teu filho. Só o que é de interesse, né? Então, mas assim, é por causa de tradição e magistério. Então, para João e João para Nossa Senhora como mãe na humanidade. Se você olhar lá Apocalipse 12, surgiu um grande sinal do céu, uma mulher vestida de sol, a lua na sua cabeça, você vai ver que ali é a Santíssima Virgem. Não tem como fechar os olhos para isso. Mas, se não tem tradição, ancorando, se perde. Aí se perde de tal forma que o cara pega a mulher e adultera. Porque está na Bíblia. Entendeu? Porque se perdeu. Entendeu? Não, todos os 7 sacramentos têm origens na Sagrada Escritura. Todos os 7 sacramentos. Batismo, Eucaristia, Crisma, unção dos enfermos, todos eles têm nas Sagradas Escrituras. Isso a gente vai ver no segundo ano. A gente vai estudar cada um dos 7 sacramentos, a gente vai ver a origem bíblica e ao longo da história da igreja. Se você estuda como eu vou dizer, se você estuda com honestidade intelectual, o que é honestidade intelectual? É aquela assim, eu quero discutir com você, qual time você torce? Você torce com algum time? Não? Você torce para time? E você? Aí vocês vão discutir, qual que é melhor, São Paulo ou Santos? Não, o Santos tem o Pelé, que não sei o que, o Santos tem o Santos tem o rei do futebol. Não, mas o São Paulo foi campeão mundial, não sei o que. Eles vão ficar até que horas discutindo isso daí? Para sempre, né? Para sempre, vai ficar eterno. Agora, se você tiver... Por quê? Porque quando o pessoal vai discutir futebol, não tem honestidade intelectual. Não tem honestidade intelectual. Aconteça o que acontecer, eu vou falar que o meu time é melhor. Eu torço pro Volta Redonda Futebol Clube, tá na 2ª divisão. Aí... Quem que tem mais título? É o Palmeiras tem mais título? Nem sei. São Paulo tem mais título. Aí eu vou falar com ele. Aí ele pode falar. Aí eu torço pro Volta Redonda e ele torce pro São Paulo. São Paulo tem mais título. São Paulo é melhor, tem mais título. Matematicamente foi campeão mais vezes. Tem 3 mundial. O Volta Redonda nunca foi campeão brasileiro. São Paulo tem 3 mundial. Quem que é melhor? São Paulo. Mas eu sou Volta Redonda, então eu vou até a morte falar para ele que o Volta Redonda é melhor que São Paulo. Isso é falta de honestidade intelectual. Então, assim, por muitas vezes, eu discuti com protestantes, inclusive com pastores. Tinha um pastor na minha cidade, eu sou de Volta Redonda, estou falando de Volta Redonda, sou de lá. Cara, eu ficava dias discutindo com o pastor. 12 horas. Era 12 horas de conversa. Aqui ele pegava, não, mas tem aqui também, aqui na Bliga. Ele falava, não, mas tá aqui também. Não, mas então, se você pegar aqui também. 12 horas, durante dias. Tem que ter honestidade intelectual, cara. E aí eu falava pra ele assim, por exemplo, ele falava assim, não pode ter imagens na igreja. Aí eu mostrava pra ele as imagens do templo de Salomão. Ele falava assim, mas o templo de Salomão era diferente. Mas por que o templo de Salomão era diferente? Não, porque o templo de Salomão era diferente. Então, mas por que era diferente do templo de Salomão? Você entendeu? Então tem que ter honestidade intelectual. Eu falava para ele assim, você crê tudo que está na Bíblia? Creio. Então aqui está escrito aqui, Jesus falou, João 19, 25, eis aí a tua mãe, Nossa Senhora é a nossa mãe. Não, mas é a mãe só de João, minha não é. Aí Jesus falou aqui, Mateus 26, 26, tomai todos e comei, isto é a minha carne.
O Santíssimo Sacramento é o corpo de Jesus, corpo Cristo, corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Não, é um pão comum. Mas está escrito na Bíblia, Mateus 26, isto é a minha carne, então vai todos e comer, isto é a minha carne. Está lá em João, capítulo 6, versículo 48, eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram, esse é o pão vivo descido do céu. É Jesus falando, não, mas é um pão comum. É a expressão, é o jeito que Jesus falava, é o jeito que ele usava para falar. Então assim, se não tiver honestidade intelectual, não tem como. Mas aí, se tiver honestidade intelectual, Scott Hahn era pastor evangélico. Scott Hahn começou a estudar a história da igreja e se converteu. São os maiores católicos, maiores teólogos católicos dos dias atuais. Scott Hahn, que era pastor evangélico. E aí, o que Scott Hahn escreveu? Aquele livro, Todos os Caminhos Levam a Roma. O que ele diz com esse livro? Ele diz que se você estudar a história do cristianismo, você vai perceber que Roma é a igreja de Cristo. Todos os caminhos levam a Roma. Entendeu? Então, mas tem que ter honestidade intelectual, né? Eu dei spoiler, eu acho que falei muito da Sagrada Escritura, mas deu para entender por que tem menos livros na igreja, na Bíblia evangélica? Gente, para terminar nossa catequese sobre a Sagrada Tradição, eu quero trazer 3 frases dos santos para vocês. Santo Irineu de Lyon, primeira frase. Santo Irineu de Lyon diz assim, a verdadeira doutrina é preservada pela tradição que deriva dos apóstolos. Então, Santo Irineu de Lyon, que viveu no século II depois de Cristo. Não existia imprensa na época de Santo Irineu de Lyon. A Sagrada Tradição é aquela que sempre, em toda parte e por todos foi crido. Isso é São Vicente de Lérins, século V. O que ele quer dizer com isso? A Sagrada Tradição é aquilo que a igreja sempre acreditou, desde os apóstolos até hoje, como por exemplo o purgatório, a Assunção de Nossa Senhora. São doutrinas que a igreja sempre acreditou e acredita até hoje. Então, a Sagrada Tradição é aquilo que é sempre, em toda parte, ou seja, no mundo inteiro, e por todos foi crido, certo? Santo Irineu de Lyon, século V. E por último, uma frase de São Leão Magno, em homenagem ao Papa Leão XIV, né? Um outro Papa Leão aqui, São Leão Magno diz assim, não podemos, caríssimos, de modo algum, duvidar de que toda observância cristã procede das instruções divinas e de que tudo o que a igreja recebeu como costume e devoção provém da tradição apostólica e dos ensinamentos do Espírito Santo. Então, São Leão Magno é leão, ele dá umas rugidas mesmo, né? Olha o que ele vai dizer, Não podemos, caríssimos, de modo algum duvidar que toda observância cristã, ou seja, se não tiver Sagrada Tradição, não é cristão. Como, por exemplo, não é cristão você pegar a mulher e adulterar. Entendeu? Precisa ter a âncora. Precisa estar ligado. A âncora que te liga lá aos apóstolos. Entendeu? Não podemos, caríssimos, de modo algum duvidar de que toda observância cristã procede das instruções divinas, de que tudo que a igreja recebeu como costume e devoção provém da tradição apostólica e dos ensinamentos do Espírito Santo. São Leão Magno. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Leão Magno, rogai por nós. São Vicente de Lérins, rogai por nós. Santo Irineu de Lyon, rogai por nós. Amém.